Tá depois nos comentários finais. Ok, então, Eduardo Baggio, você está aí? Sim, estou aqui. Ok. Vamos lá, compartilhar. Vocês estão vendo? Desculpa, eu acho que tem como voltar a transmissão do YouTube, Jamer? Já voltou. Oi? Já voltou. Já? Perdeu, acho que o final ali, uns 4 minutos do... Beleza, tá. Do Lena, que o Certo. YouTube derrubou lá. Nossa. Tranquilo. Então, boa noite. Também quero agradecer aqui por estar no evento, porque nesse ano acho que a gente tem que, mais do que nunca, agradecer quando as coisas acontecem. Está tudo complicado, mas está sendo muito, muito interessante. Claro que eu gostaria de estar presencial, ao vivo né? Mas não é presencial. Mas enfim, vamos lá. Essa comunicação, essa apresentação, né, eu intitulei de Xavier e Ramiro, personagens título de Manuel Mozos e as ruas de Lisboa. É importante dizer que essa pesquisa foi realizada com apoio de um programa de bolsas de curta duração da Cinemateca Portuguesa, Museu do Cinema. Por conta desse apoio, eu estive durante um mês no ano passado, entre metade de junho e metade de julho, pesquisando o trabalho do Mozos na Cinemateca Portuguesa, no ANIM. Depois isso vai aparecer um pouco. Eu vou estruturar essa apresentação, e deixa eu dar uma olhada no tempo, o Bruno vai me avisar, né? Mas, enfim, vou estruturar essa apresentação em 3 partes. E agora eu não estou conseguindo passar aí. Uma primeira parte com pressupostos da teoria de cineastas, uma segunda parte com brevíssima contextualização da obra cinematográfica do Manuel Mozos, e uma terceira parte específica aí sobre os personagens título e as cenas em ruas de Lisboa. Bom, vamos lá, eu vou fazer uma leitura. Pretendo apresentar e, em certa medida, relembrar pressupostos que perpassam o percurso de pesquisa trilhado desde 2015 por uma série de pesquisadoras e pesquisadores. Mas, mais importante, pretendo que essas considerações sirvam para estabelecer as bases sobre as quais me apoio para a abordagem que farei do trabalho de Manuel Mozos. Vamos a elas. 1. A ideia de teoria de cineastas não é um conceito teórico fechado, mas uma proposta teórica, uma proposta de abordagem teórica. Podemos entender teoria em um sentido que não seja necessariamente axiomático, como aponta Francesco Cassetti, e cito, abre aspas, caracterizaremos uma teoria do cinema como um conjunto de pressupostos mais ou menos organizado, mais ou menos explícito, mais ou menos vinculante, que serve de referência a um grupo de estudiosos para compreender e explicar em que consiste o fenômeno em questão. Fecha aspas. 2. O foco da teoria de cineastas não são autores, são cineastas. E aí, abre aspas. O autor é uma personagem moderna, produzida, sem dúvida, pela nossa sociedade, na medida em que, ao terminar a Idade Média, com o empirismo inglês, o racionalismo francês e a fé pessoal da Reforma, ela descobriu o prestígio pessoal do indivíduo, ou como se diz mais nobremente, da pessoa humana. Essa é uma citação ao Barthes, a morte do autor. E esse indivíduo, agora continuando, né? E esse indivíduo é o diretor, que, enquanto autor, e abre aspas, não se subordina a outro autor. A sua fonte é um mero pretexto, que fornece catalisadores, cenas que se fundem com as suas próprias preocupações para produzir uma obra radicalmente nova. Fecha aspas, e essa foi uma citação ao Peter Warren, em teoria de autor. A teoria de cineastas não exige esse paradigma de originalidade de quem faz os filmes, que requer uma obra radicalmente nova. E,
Ainda, não entende a ideia de subordinação ou não subordinação como interessante para pensar os processos artísticos, criativos e cinematográficos. Dessa forma, abre aspas, cineasta é um termo que se alarga e todo e qualquer criativo que, além do realizador, são disso exemplo os atores, atrizes, montadores, montadoras, diretores de fotografia, etc. Fecha aspas. E essa é uma citação a primeira parte, a introdução do livro Ver e Ouvir os Cineastas, da série Teoria de Cineastas. As próximas também serão. 3. Para a teoria de cineastas, a possibilidade de um cineasta desenvolver uma teoria é uma eventualidade, não uma tendência majoritária. Em seu livro As Teorias dos Cineastas, de 2004, Jacques Salmon abordou cineastas que desenvolveram teorias, embasadas e sistematizadas como tal. Por isso o título Saiu o som do baixo? Eu estava consultando aqui, Não, saber se era minha ou se era de todo Travou. mundo. Foi com ele, então, né? Ah, tá. Acho que caiu. Ok. Eu intervi porque eu achei que poderia ser comigo aqui. Tudo bem, ok. Pelo visto, todo mundo achou que era consigo próprio, né? Eu fui perguntar no WhatsApp para outras pessoas ali. Foi com o Eduardo, eu vou tentar contactá-lo aqui pelo telefone, tá? Para saber se tem uma forma alternativa de acesso, que ele provavelmente tem. Pessoal, estou tentando contato com o Eduardo aqui pelo WhatsApp, até telefonei para ele, ele não atendeu. Muito possivelmente tenha sido alguma questão de queda de energia, etc. Ele com certeza vai retornar nos próximos minutos, tá? Curioso que essa situação sempre acontece quando eu estou mediando, né? Talvez seja alguma coisa. Semana passada foi exatamente a mesma coisa. Verdade, Bruno. Foi, né? Foi. Mas então a minha sugestão é que, esperando o retorno dele, esses minutos, a gente já comece um diálogo com o Márcio e com o Lennon. O que vocês acham? Para ir adiantando. Aí quando ele retomar, a gente retorna a apresentação dele. Tá? Então eu não sei se já tem questões para Márcio e Lennon. Ver. Eu posso fazer pelo microfone? Tá contigo, Jamel. Eu queria, não é, na verdade, uma pergunta, mas um pedido assim de ouvir falar um pouco mais do Márcio. Se seria possível a gente relacionar, talvez, uma questão de estilo cinematográfico, e aí envolvendo escolhas estéticas e formais do David Lynch, a uma possível
o que a gente tem chamado essa semana, pelo menos, né, de atos teóricos identificados na obra de determinados cineastas ou determinados filmes, um conjunto de filmes, etc. Você falou na sua fala, você citou uma espécie de inspiração apaixonada, né, de David Lynch por algumas questões estéticas, principalmente. E aí eu fico pensando se essa paixão do David Lynch por determinadas questões e inspiração e como ele chega em determinadas ideias, se isso poderia se evidenciar em determinados atos teóricos, como você poderia enxergar isso? Não sei, é uma colocação assim, até para a gente debater de uma forma mais ampla. Só gostaria, então, que você me definisse o que você está entendendo por ato teórico. Então, eu acho que eu perdi alguma dessas discussões aí no caminho. Você quer que eu fale? Sim, por favor. Daí eu posso trocar mais ideias, porque daí sem esse conceito não vou seguir adiante. Essa é uma discussão que a gente vem travando nos últimos tempos, né, no seminário, e a gente vem discutindo, inclusive, aqui, de forma bastante inicial, na verdade, mas tentar identificar questões, e ontem, inclusive, acho que foi ontem, né, que a gente falou nessa relação com o conceito, se isso seria conceitual ou não, né, a gente não chegou exatamente em uma conclusão. Dependendo do ponto de vista, pode se considerar, né, algum tipo de elemento conceitual que emerjam dos filmes. O Bad voltou. Mas mesmo que não seja conceitual, pode ser uma questão que remeta a determinado tipo de pensamento, uma produção de pensamento a partir dos filmes, e algo que a gente possa refletir e, a partir de um olhar, no nosso caso, analítico e teórico, do ponto de vista do pesquisador, identificar algumas questões que o cineasta ou que a obra possa remeter a partir de algumas configurações, né, estéticas, formais, etc., do filme. Não sei se ficou claro. Então, na volta eu te respondo. Deixei a pergunta aqui no ar. Bádio, a gente estava, enquanto você voltava, a gente já começou aqui um debate, pelo menos dos dois trabalhos, né? O Bruno sugeriu. Eu não sei direito onde é que eu parei. Então, para o Márcio, então a gente retoma. Oi. Tá estável a conexão? Foi problema de conexão? Foi problema apareceu ali um negócio girando, eu dei um ESC até para ver o que estava acontecendo e daí caiu um pouquinho, mas acho que voltou. Tá. Tu estavas naquela tela de pressupostos. Tá. Mais ou menos ali terminado os 6, né? Espero que sim. Se colocares aí, eu me lembro onde tu estavas. Só que eu não tô agora eu não tô conseguindo compartilhar. Tem que te definir como host, né? Algo que eu não sei fazer. Se alguém puder fazer aí, Bruno Soares. Já tô. Beleza. Voltou? Isso, mas tu ainda não tinha chegado nessa tela aí, viu? Tava aqui? Aham. Mas eu não tinha terminado de falar os 6 pontos? Meu Deus. Fiquei falando sozinho. Olha, ao que eu me lembro, tu estavas ali em torno do ponto 4º ou 5º e tinha passado 5 minutos da apresentação. Você estava, na verdade, falando na questão, a teoria do cinema para o cassete. Era um conceito, era alguma coisa, estava nessa parte do texto. Nossa, do cassete é a primeira. Vou voltar tudo. Meu Deus. Não, Paty, já tinha passado para a parte do Bart, da morte do não, autor. já isso, é verdade, já tinha Exato, Desculpa. Desculpa. Foi mal. Tá. Eu anotei errado aqui. Bom, estava olhando na página errada. Eu faço um salto aqui. Acho que eu vou fazer uma coisa também para resumir, já que deu esta... Sim. Então, eu acho que deve ter passado a parte que... por que trabalhar com singular e não com plural, né?
em a teoria de cineastas, e vou continuar. Na teoria de cineastas, há um interesse de base por manifestações de cineastas, sejam escritos, entrevistas, cartas, filmes, materiais audiovisuais complementares, etc. Mas não trata-se de um escrutínio acrítico, né? E aí haveria uma citação também para reforçar essa ideia, mas vou pular a citação para dizer: o importante é que não seja um escrutínio acrítico. 5. Eu estou ouvindo algo. Vocês Já também? passou, viu? Já passou? Foi uma interferência. 5. A teoria de cineastas não tem nada contra bases teóricas de cunho sociológico, linguístico, semiótico. Mas se há alguma inovação nessa abordagem de pesquisa, abre aspas, passa por tomar esse procedimento de aproximação ao discurso dos cineastas numa aposta consciente e sistemática. Fecha aspas. 6. Assim, nos interessam mais, ou melhor, prioritariamente, Kleber, Karim e Evaldo, do que Gilles, Jacques e Willem. Nos interessa muito Samuel, Bela, Ulrich, Valêncio, Paulinho, Philip, Harum, David e, sobretudo, Jorani. Me interessa Manuel. Aí passo para a parte de uma breve contextualização da obra cinematográfica de Manuel Mozos. Cineasta profícuo, com aproximadamente 30 filmes, eu conto 30, aí tem uma questão que não vem ao caso agora, de ver o que considerar, e com repercussões importantes a partir de seus filmes, Manuel Mozos ainda é pouco conhecido no Brasil, ainda que isso esteja mudando. Seu filme mais difundido por aqui foi o documentário João Bernardo da Costa, Outros Amarão as Coisas que Eu Amei, de 2014. Manuel Mozos nasceu em 1959, portanto, era uma criança pequena quando estrearam o curta Almadraba Atuneira, de Antônio Campos, de 61, e os longas Dom Roberto, de José Ernesto de Souza, de 62, e Os Verdes Anos, de Paulo Rocha, de 63, considerados filmes pioneiros do novo cinema português. Como afirma Ana Catarina Pereira, Mozos tem um lugar especial em uma geração do meio. Segundo a autora, abre aspas, se pudéssemos demarcar a existência de uma geração do meio, situada entre os realizadores que consagraram o novo cinema português e os cineastas da geração mais recente, diríamos que Manuel Mozos tem um lugar marcante na primeira e uma perspectiva privilegiada sobre as segundas, tendo trabalhado com muitos dos representantes do movimento vanguardista dos anos 60, conhece de forma igualmente profunda a inquietude e a vontade de fazer filmes dos mais novos. Fecha aspas. De um lado, Mozos trabalhou como assistente de montagem, continuista e montador de vários filmes de realizadores oriundos do novo cinema português, como Paulo Rocha, Eduardo Geada, Antônio Reis e Margarida Cordeiro, além de ter sido aluno de alguns deles. De outro lado, Mozos colaborou em montagem, atuação e assistência de direção com seus colegas de geração e mesmo da geração posterior à sua, conhecida como geração curtas. Mozos é um declarado admirador de filmes do período cinemanovista português. Em uma mostra de seus filmes no Festival de Viena de 2012, com curadoria de Miguel Gomes, Mozos foi convidado a indicar 5 filmes portugueses importantes para ele. Dos anos 60, indicou Os Verdes Anos, já citado, e Belarmino, de Fernando Lopes, de 1964, ambos da primeira fase do novo cinema português. Dos anos 70, indicou Traz os Montes, de Antônio Reis e Margarida Cordeiro, filme cinemanovista de uma segunda fase. E, dos anos 80, indicou O Bobo, de José Álvaro Moraes, de 87, e Recordações da Casa Amarela, de João César Monteiro, de 89. Para essa comunicação de pesquisa, são especialmente importantes as indicações de Os Verdes Anos e Belarmino, pela relevância da cidade de Lisboa nesses filmes, não só como ambiente onde os personagens vivem, mas como uma espécie de personagem macro. Já em seus primeiros filmes de ficção, como realizador profissional, Um Passo, Outro Passo e Depois, de 1990, e Xavier, filmado em 91 e estreado apenas em 2002, Mozos trabalhou com protagonistas moradores de bairros populares de Lisboa,
envoltos em um ambiente típico do cotidiano português, com personagens comuns e em filmes de certa acepção estética realista, fortemente relacionados com Os Verdes Anos e Belarmino. Em entrevista feita por mim com Manuel Mozo em 2019, o cineasta disse que considera que ter a atriz Isabel Ruth como mãe de Xavier é, por si só, uma citação aos Verdes Anos. E mais, sobre a protagonista feminina do filme de Paulo Rocha, aí abro aspas, se eventualmente ela não tinha morrido, tinha sobrevivido e a vida tinha se tornado desastrosa, tinha tido um filho, de repente, reticências, ela poderia ser a mãe de Xavier. Sobre Belarmino, em seu texto Explicação de um Texto Sombra, acerca do trabalho de Fernando Lopes, Mozos escreveu, abre aspas, a primeira vez que o vi foi há muitos anos, ainda era um miúdo, e desde então recordo pela estranha sensação de surpresa e espanto com que fui confrontado, algo tão direto, tão próximo e tão real. Continua. Pela primeira vez via um filme que me dava a sensação de poder estar lá. Era um mundo palpável, de coisas reais e que eu conhecia. E isso era fantástico. Essa possibilidade que descobrira com aquele filme daquilo que o cinema permitiria. Fecha aspas. E aí, vamos ao que o cinema permitiu ao Mozos. Vou passar o próximo slide. Os personagens títulos Xavier e Ramiro e as cenas em ruas de Lisboa. Xavier é um filme que foi rodado em 91, mas que acabou por estrear apenas em 2002, depois de muitos percalços. Em uma exibição na Cinemateca Portuguesa, já em 2003, Mozos disse, abre aspas, tenho o mau hábito de não ser pontual, mas eu próprio não supunha chegar tão atrasado. Peço desculpa e agradeço a vossa paciência, sobretudo aos atores e aos técnicos que trabalharam no filme e esperaram por ele durante esses 12 anos. Fecha aspas. Esse humor contido e peculiar é um traço que está em personagens das ficções de Mozo, desde Um Passo, Outro Passo e Depois, e com mais ênfase em Ramiro, por exemplo. Outro traço que nos ajuda a pensar os filmes do cineasta e que está também em suas ideias e modo de viver é a discrição, talvez timidez, e o interesse por acervos, registros, repertórios. Traço que pode ser visto em muitos dos seus documentários, com destaque para a série de 3 filmes chamada Cinema, alguns cortes censura. O primeiro de 1999 e os outros 2 de 2014. Filmes feitos todos a partir de acervo, né? Sem filmar. Mas também em suas motivações e atividades profissionais, já que, além de cineasta, Mozos trabalha no Departamento de Acervo e Pesquisa do ANIM, Arquivo Nacional da Imagem e Movimento, da Cinemateca Portuguesa, Museu do Cinema. Não por acaso, o personagem título Ramiro é um alfarrabista e também poeta. Há uma ligação aí muito forte, né? Nesse sentido, destaco uma frase dita por Mozos em uma entrevista na época do lançamento de outro de seus filmes, Quando Troveja, de 1999. Ao falar da frustração pela não conclusão de Xavier depois das rodagens, ele disse, não sabia muito bem o que fazer, pensei que podia trabalhar numa biblioteca, num arquivo ou ser carteiro. Fecha aspas. Biblioteca, semelhante ao Ramiro, arquivo, como o próprio Mozos no ANIM, ou carteiro, andando pelas ruas de Lisboa. Personagens título são relativamente comuns no cinema, mas há algo de destacado em 2 personagens título na obra de um mesmo cineasta. Penso que é uma raridade. Mozos apresenta nesses 2 longas de ficção personagens centrais que têm relação com a orfandade, a dificuldade em estabelecer relacionamentos amorosos claros e que são poucos incisivos em suas relações. Xavier, interpretado por Pedro Estines, é um jovem, pouco mais novo do que Mozos quando filmou esse trabalho em 1991. Já Ramiro, interpretado por Antônio Mortágua, é um quarentão, pouco mais novo do que Mozos quando rodou este filme. Ao serem apresentados frequentemente pelas ruas de bairros tradicionais da capital portuguesa, ambos os personagens colaboram
para a constituição de um universo lisboeta próprio do cinema de Mozos. Com as propostas de mise-en-scène desses dois filmes, em especial o destaque para os ambientes vividos pelos personagens e as encenações destes, o cineasta demarca características muito próprias de sua carreira, de seus interesses por Lisboa e de suas referências aos seus mestres e antecessores do novo cinema português, especialmente Fernando Lopes e Paulo Rocha. Cito o Mozos, abre aspas. O Xavier, para mim, embora eventualmente sejam mais óbvias as ligações a um filme como Os Verdes Anos, porque realmente as cenas são situações, digamos, de cenas do filme do Paulo, mas a escolha de chamar simplesmente Xavier era, de algum modo, uma homenagem ao fato de Belarmino ser só o nome de um personagem. Fecha aspas. E, novamente, Mozos, em outro trecho, falando sobre Belarmino. Eu vi o filme através de um tio meu. Esse meu tio era amigo do diretor de fotografia e do compositor da música do filme, o Augusto Cabrita, diretor de fotografia, e o Manuel Jorge Veloso, compositor da música. Esse meu tio era do Barreiro, tal como o Augusto Cabrita, eram amigos de infância, de juventude. E eu julgo, muito por essa amizade entre eles, e depois do meu tio com o Manuel Jorge Veloso, o músico, é que eu fui ver o filme com ele. Não vi quando estreou, porque o filme terá estreado em 1964, mas numa reposição qualquer, não me recordo muito bem. E para além de eu ver uma coisa que, de alguma maneira, meu tio fez parte, porque amigos dele fizeram o filme, era eu estar a ver um filme não só sobre sítios que eu conhecia bem, nomeadamente porque sou da Mouraria e também por eu conhecer bastante o Rossio, a Baixa de Lisboa, Praça da Figueira, Martim Moniz, etc. Como eu próprio conhecia aquela pessoa, o Belarmino Fragoso. Aí está uma chave dupla muito importante para pensar o cinema ficcional de Manuel Mozos, pelo menos os dois filmes aqui destacados. São personagens protagonistas um tanto isolados, discretos e tal qual o diretor, e com profundo interesse por Lisboa, por vivenciar a cidade de Lisboa. E aí eu vou passar aqui... Quanto tempo eu tenho, Bruno? Só para eu me programar? Mais 5 minutos. Tá, ótimo. Então eu vou passar uma série... Tá em tela cheia? Não, né? Não tá abaixo, pelo menos para mim aqui tá Agora cortado. sim? Ainda não. Se alguém mais puder confirmar. Mas tá dando para ver os frames, bem. Mais ou menos, joga um pouquinho para cima, rola um pouco a tua tela, por favor. Para mim tá em tela cheia, gente. Eu tô em tela cheia. Então é uma opção de visualização minha aqui. Tá. Eu vou mostrar aqui uma sequência de frames, primeiro do Xavier, personagem título Xavier, em várias situações nas ruas de Lisboa, nos ambientes públicos, praças, esquinas, frentes de prédios, pontes, etc. E o importante é notar como ele habita esse lugar e como a mise-en-scène do filme é signatária desses ambientes, né? Fachadas, miradouros, praças, ruas e ruas, frentes de prédios, aqui uma rua e o Xavier indo embora. E alguns de Ramiro. Praças, ruas, fachadas. À frente da loja dele. Ok. Nos filmes e nas ideias proferidas por Mozos, existe uma Lisboa própria do cineasta. Talvez próxima da de Paulo Rocha e da de Fernando Lopes, mas a de Manuel tem seus recortes espaço-temporais específicos,
que não coincidem necessariamente com o que podemos encontrar de modo fático ao transitar pela capital portuguesa, mas uma espacialidade em memória um tanto imprecisa, e uma temporalidade situada entre os anos 70, pós-Revolução dos Cravos, e o final dos anos 90, quem sabe, no máximo, o início dos anos 2000. Nessa Lisboa de Mozos, há os bairros populares de Belarmino, porém atualizados após a gentrificação. Há os morros nos arredores da cidade por onde um casal flana, paquera e namora, como em Os Verdes Anos, mas já não são os mesmos morros, pois novas autopistas forçaram a mudança de local. Há as ruas, muitas ruas, as praças, as esquinas, as portas de prédio, as fachadas do comércio. Também estas já não são como as dos anos 70, 80 ou 90. Ou são. Se assemelham àquelas dessas décadas passadas, graças às mise-en-scènes propostas pelos cineastas, pelo cineasta, com as encenações, com os figurinos e com os recortes dos enquadramentos. Manuel Mozos cria uma ideia de Lisboa, uma Lisboa teórica, e aí importantíssimas aspas, e também prática, pois presente na materialidade de seus filmes. Há também o fado, o rock e as mesas de bares e restaurantes. Muitas mesas e muitos copos, mas essa é uma outra história. O meu objetivo era centrar nas questões referentes especialmente aos ambientes, às ruas, né, praças, espaços públicos, e tentar fazer isso seguindo essa linha dos pontos que eu citei, de uma teoria não axiomática, com foco em um cineasta, não necessariamente no autor. O próprio Mozos é montador, é ator. O Mozos tem uma série de filmes em que ele atua, é assistente de montagem, foi anotador, etc. 3, né? Mozos não desenvolve uma teoria exatamente. A questão aqui é outra. A questão é trabalhar com as ideias que ele traz nos filmes, fora dos filmes, e discutir com elas em busca de uma sistemática própria desse cinema. Baggio, 2 minutos, tá? Tá, eu só estou recuperando aqueles 6 pontos lá do início, né? E daí já vou fechar. O interesse de fazer isso com destaque ao cineasta, ao Manuel Mozos, ainda que tenha citado Cassete, Olin, os livros da série Teoria dos Cineastas, o destaque para o Mozos. Os outros teóricos entram nesse tipo de abordagem como um complemento para algo, ou no caso eu usei para bases, ou às vezes para complementos teóricos, historiográficos, etc., né? E, por fim, interessa os cineastas e as cineastas. Referências são essas e eu encerro. Obrigado. Obrigado, Baggio. Deixa eu abrir aqui para a gente começar a rodada de perguntas. Mas deu tudo certo, né? Okay. A gente já tem aquela primeira pergunta para o Márcio, né? Então, a gente começa com o Márcio, só deixa eu direcionar também as outras perguntas que chegaram. Marcelo Carvalho pergunta para o Lennon. Sua ideia parece-me bem desenvolvida e instigante, mas gostaria de esclarecer suas filiações teóricas. A noção conceito de intervalo que você utiliza não parece se referir a Dziga Vertov ou refere-se? Você identifica o intervalo como eminentemente paisagístico, além de ser uma instância contra a narração, entendida como mecanismo orgânico sensório-motor. Desta forma, pergunto se tal concepção de intervalo poderia ser aplicada a outros momentos da história do cinema, além do denominado cinema de fluxo, mesmo momentos anteriores ao neorrealismo italiano, como nos filmes de Ozu ou em cineastas de vanguarda do pré-Segunda Guerra Mundial. E uma outra pergunta para o Lennon, do Igor Porto. Me parece que há uma associação muito forte no teu trabalho da paisagem com o tempo, como respiro ou nos conceitos de duração e intervalo.
Entretanto, uma associação mais imediata quando se fala de paisagem normalmente é com a ideia de espaço, em filmes como Céu de Sueli e na parte que você passou do Mal dos Trópicos. Me parece que as paisagens funcionam a favor da narrativa no sentido de ajudar a compor o espaço das narrativas. Como você acha que se relacionam esses dois aspectos da paisagem nestes dois filmes? E o Jamer complementa a pergunta para o Márcio, que ele fez inicialmente. Atos teóricos podem ser questões, considerações identificadas pelo pesquisador ao se debruçar sobre um filme ou um conjunto de filmes. Uma espécie de obsessão estilística, como Lynch, pode dar a ver determinada organização do pensamento cinematográfico sobre o mundo, sobre algum aspecto da condição humana, não sei, dentro da categorização ou sistematização da teoria. Um pensamento mais ou menos sistematizado. No caso de Lynch, se isso pode vir a partir de seu estilo. E a Patrícia Iuva quer perguntar no microfone. Patrícia, se for para... É pro Baggio a pergunta? Mas pode ser depois também, não tem problema. Se for pro Baggio, de repente tu já fazes agora, porque tem um bloco com os 3. Tá. Não, eu fiquei pensando assim sobre essa questão da Lisboa teórica, né? Baggio, se talvez essa proposição sobre o cinema do Moses ali, quando pensas essa questão de uma Lisboa teórica, se talvez para além da questão do Moses e dos filmes dele, se a gente poderia pensar de uma forma mais ampla para a teoria do cinema, algo sobre uma proposição acerca de um modo de constituição do espaço ou da cidade, né? Como que o cinema poderia constituir determinado tipo de Lisboa ou determinados tipos de cidade. Se a gente poderia, para além do Moses e para além, né, do filme, dos filmes que tu abordas, se a gente pode ampliar o escopo para a teoria do cinema mesmo, né? Se a gente pensasse uma teoria do cinema no sentido de uma voltada para a questão da espacialidade ou da própria mise-en-scène mesmo. Paty, eu tinha caído de novo, mas eu acho que eu peguei a ideia geral da pergunta. Qualquer coisa faço depois. Então a gente faz na ordem com Márcio, Lennon e Baggio. Eu acho que, em primeiro lugar, seria adequado eu contextualizar de que lugar que eu falo, de qual formação que eu tenho. Minha formação é na área de letras, eu trabalho muito com teoria da literatura. No curso de cinema, eu leciono disciplinas que lidam com as narrativas, então teoria da literatura, escrita criativa, gêneros cinematográficos, né? São as disciplinas nas quais eu me foco mais. Então, se eu penso a partir de um teórico da literatura, né, eu sempre vou pensar no texto, né, em qualquer texto, como uma fonte de um processo possível de teorização, né? Enquanto teórico, eu posso olhar para um texto e então teorizar a partir desse texto, né? A partir dessa ideia que você traz, né, de ato teórico, né, eu acho que só consigo pensar em dois caminhos, né? Ou a gente deveria talvez entender a obra cinematográfica a partir de uma ideia de que ela pode constituir o filme em si como um manifesto, ou ela pode constituir o que seria, então, essa espécie de ato teórico. Um manifesto mais claramente se colocando como algo que expressa um conjunto de ideias de forma bastante evidente, né? E o ato teórico, então, seria talvez, então, um modo de conseguirmos depreender, a partir da leitura dessa obra, um conjunto de teorias que podem estar ali, né? Me preocupa um pouco, talvez, até essas posições, né, especialmente a ideia de ato teórico, me preocupa no sentido mais dos limites, né, de como que a gente pode compreender esse termo, né? Especialmente porque, quando estamos falando a respeito dessa ideia da teorização dentro da obra, né, então, o filme como um ato teórico, né, me parece que sempre poderia produzir algum tipo de
de distanciamento brechtiano no processo de interpretação, né? O que seria para mim esse distanciamento, né? Uma autoconsciência muito grande do que está sendo feito, né? Do que está sendo propagado enquanto teoria, né, a respeito de fazer cinema, enquanto metalinguagem. E esse distanciamento ele vai, para mim, atomizaria a capacidade da fruição estética acerca daquela obra. Para mim, então, no cinema de David Lynch, não vejo que existe essa ideia de um ato teórico em movimento, né? Senão eu estaria impedido de ter essa fruição estética como acho que ele pretende. Mas, enquanto teórico, consigo olhar para essas obras e consigo extrair um conjunto de elementos que se repetem, né, a partir da lógica do leitmotiv, né, como muitos autores cineastas acabam desenvolvendo. Né? Se eu penso no Michael Haneke, né, o tema que perpassa todas as obras dele acaba sendo a violência. Né? Um tema que está muito presente na obra do Lynch acaba sendo, de fato, essa estrutura do onírico, né? Não que esteja em todas as obras, mas é um tema que se repete mais recorrentemente, né, ao longo de sua obra. E esse movimento que eu fiz, né, acabei não explicando muito também no início, mas tentei me apropriar das entrevistas que ele dá no documentário e também das próprias falas dele nesse pequeno livrinho sobre criação e criatividade e meditação, porque eu queria que ele pudesse elucidar questões do processo criativo, né? Não a respeito de explicações da obra, né? Até uma posição que é bem clara dele, é de que ele não pretende lançar qualquer tipo de dado que possa justificar a obra, embora ele sempre embora ele sofresse pressões sempre das produtoras, né, para que ele desse pistas sobre o significado dos filmes, e as pessoas não se sentissem tão perdidas, né? E com isso eu queria que essa proximidade com o autor, né, ele pudesse de alguma forma lançar luzes sobre o seu próprio processo criativo, né? E que daí me possibilitaria então estabelecer uma ponte a mais nessa leitura então da sua produção audiovisual. Nesse livro que eu mencionei para vocês, né, o de Multiartista, eu fiz uma análise do Mulholland Drive, né, e a minha análise foi muito calcada exclusivamente nessa ideia da teoria mesmo do filme como fonte no processo de teorização, que eu pensei apenas no onírico, né. A leitura que eu tentei trazer hoje foi essa leitura que é inspirada a partir das declarações do artista sobre o vínculo que ele possui muito fortemente com a pintura, que me abriu para uma outra percepção a respeito dos seus processos criativos, mas que não, de forma alguma, eu consigo perceber, acho que seria a partir dessa lógica que vocês utilizam como de ato teórico. Bruno, obrigado, Márcio. Se me permite, Bruno, só assim 20 segundos de um comentário, que eu achei muito interessante a resposta, justamente por ele ter se posicionado, o Márcio ter se posicionado de outra área e ter uma visão, né, dentro dessa área, porque eu acho importante para a gente, inclusive, ouvir posições de outras áreas, porque a gente está tateando dentro da pesquisa em cinema, algo que ainda para a gente também é um pouco escorregadio, e ouvir uma opinião. E aí a segunda parte da sua fala casa muito com o que a gente estava conversando com a Cecília na segunda-feira, que é pensar o ato, né, de criação, os processos de criação, como também um elemento a ser considerado pelo investigador para produzir, ou né, teoricamente, a sua pesquisa, ou identificar questões teóricas no cineasta. Então, obrigado pela resposta. Lennon? Sou eu. Bom, Marcelo e Igor, obrigado pelas perguntas. Gostei da pergunta do Marcelo, porque ele conseguiu tocar em dois pontos que eu acho não exatamente frágeis, assim, mas são dois pontos importantes para mim na dissertação, assim, que é, primeiro, sobre a ideia de intervalo. Essa noção, ela veio
primeiro de uma imersão nos filmes e tentando até de algum modo ver como, porque no meu TCC eu estudei também cinema de fluxo, só que no meu TCC eu tava na verdade fascinado por Deleuze, assim. Então o que eu mais, o Gema inclusive foi banco no TCC. O que eu mais estava querendo no TCC é tentar entender o cinema de fluxo dentro dos dois regimes estipulados por Deleuze ali, da imagem movimento e da imagem tempo. E o final do meu TCC foi descobrir que no cinema de fluxo tinha um pouquinho de cada um, assim. Então, e daí a partir daí eu nessa tentativa de encaixar, digamos assim, os filmes numa teoria, eu descobri que os filmes eles faziam a própria teoria minimamente se desdobrar, assim. Porque quando Deleuze vai tratar de narração e descrição, por exemplo, né, ele vai estipular os dois regimes, o regime orgânico, as descrições submissas à narração, o regime cristalino, a descrição se autonomiza na narração. Só que daí o que tu vai ter no 5 do Kiarostami, por exemplo, já não tem mais narração ali. E para Deleuze nunca não tem narração. O que tem é uma descrição que se autonomiza em relação à narração. Então, ver que os próprios filmes eles operavam coisas distintas em relação ao que Deleuze estava propondo, assim. E daí a ideia de intervalo veio para mim primeiro como um termo tentando dar conta de que eu não queria ficar falando, é uma descrição entre narrações. Esse termo ficava tipo horrível para mim, assim. E eu achei no termo intervalo um brilho, assim. E daí, claro, tendo achado isso na qualificação, assim, eu tive que fazer daí o processo de correr atrás de que o conceito de intervalo tem uma história, né? Então, eu passei pelo Vertov, mas eu vi que e tem algumas coisas do Vertov que me interessaram, mas tem um problema que os próprios intervalos fílmicos do Vertov são muito distintos dos intervalos que o sistema de fluxo produz. Apesar de que a noção conceitual do intervalo no Vertov, que ele vai dizer que o intervalo é aquilo que corre entre as partes e o todo, que, portanto, determina o ritmo do filme, assim, isso me interessava, essa correlação entre as partes em todo, então em cada intervalo teria tenso essa relação entre um todo de sentido e aquela parte, assim. Ao mesmo tempo, eu estava tentando evitar pensar o filme como um todo fechado, assim, e tentar pensar um todo aberto, portanto, um intervalo mais variável. Mas ainda assim, eu passei por Vertov e Vertov foi importante, assim, até pensando nos teóricos da montagem, uma coisa que me interessou muito foi um texto do Eisenstein, o da Natureza Não Indiferente, que aí ele vai colocar que no cinema mudo a paisagem ela funciona como uma espécie de música, o devir música desse filme, né? Que é com o uso da paisagem que o cinema mudo vai implementar uma espécie de atmosfera de afeto que depois vai ser substituído pela música, né? Isso nos termos do Eisenstein, assim. Então, até o Eisenstein acabou me ajudando mais para pensar a paisagem no cinema de fluxo que propriamente o Vertov, apesar de achar textos bem importantes, assim. E ainda que tu se refere a esse intervalo, tal como ele aparece, ele tem, eu acho que sim, ele tem uma genealogia na história do cinema, assim, que eu acho Ozu é talvez o que mais aparece, assim, né? Tipo, acho que o mais à vista, assim, nesses filmes, assim. E não só à vista, como aparece até nos paratextos, assim, né? O título do Five do Kiarostami é 5 planos dedicados para Yasuhiro Ozu, assim, né? O Café Lumière, que é um dos filmes que eu analiso, é um filme que o Hou Xiaoshen produziu, dirigiu, em homenagem ao centenário do Ozu, assim. E tem muitas refs do Viagem a Tóquio, naquele filme, assim. A Claire Denis fala de entrevistas sobre o Ozu, o Pedro Costa tem um texto dizendo que o Ozu é o cineasta punk favorito dele. Adoro esse termo de pensar o Ozu como cineasta punk. Eu diria até que pelo Hou Xiaoshen a gente poderia pensar até Lumière dentro dessa genealogia, assim, né? Pensando também pelo Café Lumière nessa vontade de paisagem mundo, assim, né? Que aparece nesse primeiro cinema, assim, de enviar os cinematógrafos para todos os pontos do mundo, assim. Mas, de fato, na dissertação faltou perna, assim. Faltou perna para conseguir traçar essa genealogia, mas é algo que me interessa, assim. Eu gostei da pergunta. Bruno, poderia só fazer uma intervenção aqui ao vivo? Claro. Isso não Helena, porque todas essas questões que eu levantei para você são questões também igualmente complicadas para mim na leitura que eu fiz e que eu faço do Deleuze.
Quer dizer, o Deleuze vai sobre todas essas questões, mas tem alguns pontos que me parecem que teria muito que se pensar ali. E me parece que você toca exatamente nesses pontos, você dá a sua solução, mas eu também passei por ali, também dei as minhas soluções. Então, também, não foram só problemas seus, como também foram problemas meus, tanto na dissertação quanto na tese, mas enfim, depois a gente até pode conversar sobre isso, não caberia aqui. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Vou querer esse papo, sim. Respondendo o Igor, rapidinho, vou tentar ser rápido, então, para poupar o tempo. Ou tu quer falar alguma coisa, Bruno? Não, pode responder, aí depois eu passo para o Eduardo. Tá. Então, Igor, bom, né? Igor pergunta amiga, assim, meu colega de PPG, né? Mas é interessante essa relação entre tempo e espaço na paisagem, porque não é só nem necessariamente que tenha uma lógica espacial num tipo de intervalo, por exemplo, do Celso Feli, e uma lógica temporal no outro intervalo, como por exemplo, seria o do 5, né? Eu acho que tem uma relação com o tempo e o espaço juntos, assim, que são específicas em cada um deles. No Celso Feli tem o espaço é tratado como uma localização, no sentido de que ele é impulsionado por uma força de um tempo linear da narrativa, assim. Eu não digo linear no sentido de, né, tipo, como se Alain René fosse não linear, mas linear no sentido de que um filme, tu dá play, ou tu vai no cinema, então a própria materialidade fílmica tem uma linearidade inerente a ela, e daí os espaços nesse filme do Celso Feli, eles ajudam a impor um ritmo a essa linearidade, mas eles não produzem uma interrupção dessa linearidade, como eu vejo nos outros filmes. Então, por justamente tu fazer durar essa paisagem no plano, ela possibilita que a espectatorialidade consiga perceber outras ordens de relações naquele espaço. Então, tem uma relação desse espaço que se coloca como uma simultaneidade mais dispersa ou mais livre do que seria um espaço submetido à lógica narrativa. E, por outro lado, é uma simultaneidade que justamente por durar bastante tempo, né? No caso do filme do 5, são 5 planos e o filme inteiro deve ter, acho que 1h20. Então, faz aí o cálculo da média de minutos por cada plano, assim. Justamente por essa duração cronométrica, digamos assim, é possível instalar um outro tipo de duração, em termos mais bergsonianos, assim, de que as próprias forças que estão agindo ali naquele espaço, elas mostram o seu apagar e desapagar, assim, quase esse palimpsesto próprio da paisagem, assim, que vai se operando no tempo, e que só no tempo que se opera, assim, esse tempo que dura, assim. Não sei se já estou só, tipo, fritando em palavras, assim, mas eu estou tentando também pensar enquanto eu respondo, assim. E foi mais ou menos por aí que eu fui para o final da dissertação, assim. Mas, enfim, valeu. Acho que o Bruno travou, né? Sim, travou. Deixa eu ver se eu falo com ele por aqui, pelo WhatsApp. Tá zicado hoje. O Eduardo caiu de novo. Tá tentando Caiu? voltar. Obrigado, Lennon. Na apresentação dele, agora... Acho que é um delay, né? Oi, gente. Oi, pode falar. Estamos ouvindo. Tá. Eu tive um problema de conexão agora e aparentemente o Eduardo não voltou, né? Não. O Baggio não voltou. Tá. Eu acho que a gente espera ele, então, para fazer as últimas perguntas. O Baggio está aqui na sala de espera. Voltou. Acho que a gente passa a palavra para ele imediatamente, né? Uhum. Eu vou aproveitar, inclusive, para direcionar. Só tem mais 2 perguntas e são as 2 para ele. Eu já vou direcionar as perguntas para ver se ele... Oi, Eduardo. Oi, Tudo eu bem? estou conectado por 4G, eu vou deixar a câmera desligada. Vocês estão me ouvindo bem?
Uhum. Tá perfeito. Sim. Oi, Eduardo. Tá aí? Oi. Tá. Então a palavra está contigo para responder a pergunta. Tem mais 2 perguntas para ti. Vou tentar fazer essas respostas em bloco, tá? Aproveitando a tua conexão aí no momento. Tá. Você vai fazer as outras 2? Ou eu respondo a parte primeiro? Pode responder a parte e depois eu faço as 2. Tá. Eu já tinha caído de volta quando a Paty estava falando, né? Maldição hoje, justamente. Mas pelo que eu entendi, a Paty perguntou sobre a ideia de pensar sobre espacialidades urbanas, independente de falar só do Mozos. Era mais ou menos isso, né, Pá? Isso. Então, eu acho que esse tipo de abordagem é que pode ser, né, um dos caminhos muito ricos, assim, para a gente trabalhar na teoria de cineastas, né? Procurar encontrar ideias que se conectam entre cineastas diferentes e lembrando cineastas como, por exemplo, diretores de arte, diretoras de fotografia, então não só com realizadores, com diretores, né? Isso eu acho que é alguma coisa que vale bastante a pensar sobre a possibilidade de investir nisso. E é um pouco nesse sentido que eu quis mostrar, assim, não falar de uma teoria do Mozart, porque eu acho que não é esse o caso, mas de ideias que são muito potentes na cinematografia dele, que eu poderia ter falado, por exemplo, do trabalho com material de arquivo nos documentários, seria outra história, né? Preferi situar esses 2 filmes que os personagens título que tem personagens título e encontrar esse ponto em comum, entre outros pontos comuns, esse ponto comum da mise-en-scène da cidade mesmo, né? E poderia, de fato, fazer um diálogo com outros cineastas que, de alguma maneira, ainda que de forma bastante rudimentar, eu procurei fazer, mas com paralelo de 2 cineastas do novo cinema português, o Paulo Rocha e o Fernando Lopes. Não sei se eu respondi, até porque eu ouvi metade da pergunta. Sim, mas... é por aí, sim. Uhum. Aproveitando, Eduardo, a Manuela pergunta: por curiosidade, como vês a Lisboa de Mozos? É uma Lisboa citadina? E o Marcelo pergunta para ti também. Não é uma pergunta, mas uma solicitação para que você fale mais sobre os pontos que você atribui à teoria de cineastas na sua apresentação. Obrigado também pelas perguntas, a Paty também, né? Estou aqui meio no afogadilho, até esqueci antes de agradecer, mas eu acho que a Lisboa do Mozos, né? A Manuela conhece muito melhor do que eu, tanto o Mozos quanto a Lisboa. Mas o que eu acho interessante, o que eu encontro nesses 2 filmes, e poderia juntar pelo menos mais um, pelo menos Um Passo, Outro Passo e Depois, mas talvez até outros filmes, é que o Mozos parece buscar essa construção de uma ideia de Lisboa, né? Então, ela é citadina, sim, em muitos casos, mas ela também é dos arredores da região metropolitana, né? E quando ela é dessa região metropolitana, ela é lembra também muito o exemplo que eu usei, dá para usar outros exemplos, mas os arredores que aparecem nos Verdesanos. A diferença é que esses arredores dos Verdesanos, se a gente pensar numa prática da cidade, na cidade de fato, eles eram muito mais próximos do centro do que são hoje. E o que eu acho que é justamente muito interessante é que me parece que há uma concepção de Lisboa do Mozos que ele procura filmar o que seria a mouraria da infância, da adolescência dele, que está lá numa área central, ele filma mais distante, porque indo um pouco mais distante, mais longe do que hoje se tornou muito turístico, gentrificado e excessivo, ele consegue de alguma maneira emular características semelhantes àquelas que apareciam lá nos filmes, por exemplo, né, voltando no Bellarmino e nos Verdesanos. Então ela é citadina, mas ela é como se tivesse uma espaço-temporalidade
que está entre o meio, final dos anos 70 e os anos 90, e que, como ela já não existe mais onde existia, então ele vai filmar em outros lugares que, de alguma maneira, simulam aqueles lugares que ele vivenciou na juventude. Mais ou menos essa ideia, sabe? É uma Lisboa que é do Manuel. Eu acho que isso é muito interessante como ideia de um cineasta. E também não sei se eu respondi bem. E para o Marcelo, assim, Marcelo, claro, né, a gente sabe, eu procurei usar, estabelecer alguns parâmetros para usar um lugar de fala, assim, e de colocar alguns pontos que eu acho muito importantes, mas também procurei retomar eles no final, assim, para mostrar que é um percurso dentre os possíveis. Eu não estou dizendo que é o único possível, mas dentre os possíveis na teoria de cineastas, é um percurso no qual eu acredito, né? É passar por esses pontos, lembrar então que não estamos falando de uma teoria no sentido axiomático que outras teorias assumem, né? Acho que isso é bem importante. Lembrar que é diferente de autores, né? E isso também é bastante relevante. Acho o caso do Moses, repito, importante nisso, um cara que trabalhou, continua trabalhando. Não é que depois que ele alçou o lugar dele de diretor, ele deixou de trabalhar como ator, por exemplo, né? Ator é o que ele tem nos últimos anos mais trabalhado, além da direção, né? E é um cara que trabalha com arquivo, um pesquisador também, né? E reforçar também a possibilidade de que as ideias pensadas de um cineasta não significam que sejam teorias, mas significam que são ideias que podem ser sistematizadas por aqueles que trabalham com uma teoria não axiomática, que somos nós. Né? Então, acho que é esse jogo, assim. Aí tem um ponto de destacar o papel de cineastas, né? E um outro que é em paralelo a esse, que assim, não é nada contra outras bases teóricas, mas é que se há algum sentido a gente fazer teoria de cineastas, é trazer o cineasta para primeiro plano, senão começa a perder o sentido, a gente pode estar num outro lugar, né? Então, acho que isso também é importante. E aí eu fiz uma brincadeira no final, eu, na verdade, peguei a lista de cineastas abordados nas 18 comunicações, e aqueles que eu citei que nos interessam são os primeiros nomes de todos os cineastas que foram abordados em destaque. Mas para brincar, reforçando, nos interessam os cineastas. E, claro, né, os 3 nomes que eu disse, mais do que Gilles, Jacques e Willem, acho que todo mundo também imagina os sobrenomes que estão aí omitidos, mas de grandes teóricos que são muito citados. Né? E repetindo, na minha conclusão, né, não é que eu também trabalhei aqui com teóricos, né, como Peter Whole, enfim, mas que sejam para ajudar no trabalho com o pensamento, com a expressão artística, com o processo criativo de cineastas. Era isso? Não sei, o Marcelo pediu para reforçar, eu reforcei os pontos. Assim. Não sei se era bem isso. Acho que era isso, né, Marcelo? Sim, era isso. Quer dizer, não sei se a gente tem mais algum tempo. Se tivesse, poderia até estender para outros pontos ou fazer outras digressões. Que é interessante também acabar dessa parte, essa última mesa também do evento. Amanhã a gente tem um filme. Não, dá vontade de continuar. A gente já passou meia hora do horário inicialmente previsto. E bom, tem essa questão do tempo também. Né? Então, eu sugiro que a gente, enfim, vá encerrando e siga esses debates nos outros fóruns, amanhã talvez, né? Porque esses pontos vão aparecer na conversa com a Jorane também. Essa é a minha sugestão. Ok. Tá. Então, obrigado, Márcio, obrigado, Lennon, e obrigado, Eduardo, por essa última mesa. Esse último dia foi esse último dia de sessões, né, regulares de comunicação, digamos assim, foi bastante produtivo. Eu reforço, então, o convite a todas e a todos para estarem presentes amanhã, né, na conversa com a Jorane. Amanhã o horário é diferente, né? É às 7, então é das 7 às 9, tá? Não vão...
se chegarem às 5, a sala não vai estar aberta aqui no Zoom. E também reforçando o convite para todos e todas assistirem ao filme, né, Para Ter Onde Ir, que foi encaminhado por e-mail, e reforço também, se alguém teve algum problema, escreve para o e-mail do evento, escreve para algum de nós que está na organização, se comunica que a gente repassa, tá? Porque às vezes pode acontecer de cair no spam, etc, etc. Tá bem? Então tá, esperamos todas e todos.